A noite mais sagrada do ano, a véspera de Natal. Enquanto toda a família se reunia ao redor da mesa festiva, o homem que amei com toda a minha juventude pegou um cinto de couro, se aproximou e gritou para que eu me ajoelhasse e confessasse meu pecado de adultério. O assobio do cinto no ar frio foi como uma lâmina cortando toda a graça e a justiça. Não chorei nem implorei. Apenas, em silêncio, tirei um pequeno pendrive e o conectei à enorme televisão da sala de estar. Ao som dos fogos de artifício, ao fundo, a casa mergulhou em um silêncio sepulcral quando na tela apareceram minha sogra e meu cunhado, o marido da irmã do meu esposo, entrelaçados em uma postura vergonhosa. Como cheguei a esse beco sem saída, eu, Isabela Dias, a nora que sempre fui submissa e obediente, e como consegui aquele vídeo tão chocante? Na noite anterior à véspera de Natal, o clima estava frio, mas os corações das pessoas estavam quentes. A mansão de 3 andares do meu marido, Gustavo Rezende, estava mais animada do que nunca. O aroma de pernil assado que emanava da cozinha preenchia o espaço, misturando-se com o cheiro de temperos fortes da sopa que minha sogra preparava. Dona Carmen Bittencourt acabara de largar a panela, e as risadas dos tios e primos, junto com o som das crianças correndo pelo jardim, criavam uma cena de harmonia que qualquer um invejaria. Eu, Isabela, que era a nora da casa há 5 anos, me movimentava apressada na cozinha. Enquanto minhas mãos arrumavam rapidamente o prato de pernil, meus olhos desviavam-se para a sala de estar, onde Gustavo conversava com seus tios. Sua figura robusta, vestindo uma camisa nova, e seu sorriso amável ainda faziam meu coração bater com a mesma força de quando o conheci. Eu sempre pensei que enquanto ele estivesse ali, enquanto aquela família estivesse em paz, todo o meu sofrimento e paciência valeriam a pena. Até aquela noite, durante os últimos 5 anos, eu estava me enganando. A ceia de Natal, ao menos na aparência, desenrolou-se em um ambiente cordial. Dona Carmen, minha sogra, uma mulher de caráter afiado e autoritário, que considerava suas palavras a lei da casa, parecia hoje mais amável do que o habitual. Ela me serviu um pedaço de peru e disse a todos: "Nossa Isabela é tão boa e trabalhadora. Desde que se tornou minha nora, vocês não sabem quanto trabalho ela tirou de cima de mim." Eu só pude baixar a cabeça e sorrir. Um sorriso programado após anos aprendendo a agradar os outros. Eu sabia que era apenas um elogio vazio. Apenas uma semana antes, ela havia me repreendido duramente em público na feira por comprar algumas verduras levemente murchas, chamando-me de cega e inútil, uma vergonha para o sobrenome da família. A irmã do meu marido, Larissa Rezende, era uma mulher bonita, mas com uma expressão perpetuamente melancólica. Ao lado dela estava seu marido, Marcelo Gomes, um homem extrovertido e eloquente que sempre sabia como agradar minha sogra. Ele era o genro ideal que Dona Carmen sempre elogiava em comparação com Gustavo, a quem considerava muito mole e pouco ambicioso. Tudo teria continuado a fluir dentro daquela falsa paz, se não fosse pelo som de uma notificação do WhatsApp no meu celular. Eu o havia deixado na mesa enquanto lavava a louça. A mensagem era do meu chefe, o Dr. Ramos, um superior mais velho que sempre me ajudava profissionalmente. Era um cumprimento natalino normal e educado. "Isabela, desejo a você e sua família um Feliz Natal e tudo de melhor." Uma mensagem completamente inofensiva. Mas aquele recado foi visto por Gustavo e se tornou a faísca que acendeu o rastilho de uma tragédia que há muito ardia em segredo. Gustavo pegou meu telefone e seu rosto endureceu. O sorriso amável de antes desapareceu, substituído por uma expressão fria e estranha que eu nunca tinha visto. Sem me perguntar uma palavra, ele caminhou em silêncio para a sala de estar, onde todos assistiam a um especial de Natal. Exatamente quando o relógio marcava a 00:30, no sagrado momento do Natal, quando todos se levantavam para brindar, Gustavo falou de repente. Sua voz quebrou a solenidade do ambiente. "Um momento, todos. Tenho algo a dizer." Todos o olharam perplexos. Gustavo caminhou para o centro da sala e levantou meu telefone. "Isabela, venha aqui um momento." Um mau pressentimento fez meu coração acelerar.
Assim que me adiantei, antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, ele jogou o telefone sobre a mesa de centro. Explique-se. Quem é o canalha que te manda mensagens a essa hora? Você está me traindo nas minhas costas. Toda a casa ficou gelada, e eu fiquei sem palavras. Sua acusação foi como um balde de água gelada em pleno inverno. Gaguejei. Do que você está falando? É o meu chefe, ele só me mandou uma mensagem de felicitação pelo Natal. Mas minha explicação foi fraca demais diante de sua ira já acesa. Dona Carmen se aproximou imediatamente. Seu olhar era afiado como com uma faca e sua voz cortante, como se tivesse encontrado a oportunidade perfeita para me humilhar. Que tipo de chefe manda uma mensagem para a esposa de outro em plena véspera de Natal? Eu já sabia pela sua cara que você não era confiável. É do tipo de mulher que, mesmo casada, sai por aí com outros. Minha cunhada Larissa acrescentou com a voz cheia de sarcasmo. Mãe, não se surpreenda, ela é bonita. É normal que tenha homens atrás. Pobre do meu irmão Gustavo. Senti que o mundo girava. Por quê? Por que eles podiam me acusar de forma tão descarada? Olhei para Gustavo com olhos suplicantes. Amor, você conhece meu caráter. Eu não sou assim. Mas Gustavo não me olhou. Virou a cabeça e encarou uma parede. E então ele fez algo que eu nunca esquecerei. Caminhou até um canto da sala. Ali pendia um velho cinto de couro que diziam o vovô havia deixado para disciplinar seus descendentes. Ele o tirou. O som do couro rangendo foi assustadoramente seco. Ajoelhe-se, disse com os dentes cerrados. Seus olhos estavam injetados de sangue. Ajoelhe-se diante de nossos antepassados, diante de toda a família, e confesse seu pecado. Diga-me, quantas vezes você se deitou com ele? Recuei um passo, horrorizada. Todo o meu corpo tremia. Não, este não é meu marido. Este homem na minha frente não é Gustavo. Não é o homem que prometeu me proteger por toda a vida. É um demônio. Neguei com a cabeça e as lágrimas começaram a brotar. Eu não fiz nada de errado. Por favor, não faça isso. Ainda com desculpas? Gritou Gustavo. Ele brandiu o cinto e o assobio no ar rasgou meus ouvidos. Ninguém da família política interveio. Minha sogra estava de braços cruzados com um sorriso de satisfação. Os parentes estavam assustados, curiosos ou simplesmente haviam me transformado na protagonista de seu macabro teatro. Exatamente antes que o cinto caísse, no momento em que pensei que morreria espancada e humilhada naquela noite de Natal, todo o amor, toda a paciência, toda a tênue esperança dos últimos 5 anos se estilhaçaram e viraram pó. Meu coração não doía mais. Tinha esfriado tanto que se tornou um pedaço afiado de gelo. Eu não era mais o cordeiro esperando o sacrifício. Não. Naquela noite, eu lhes mostraria que quando se encurrala uma ovelha, ela também pode se tornar lobo. Não recuei mais. Permaneci ereta e olhei Gustavo diretamente nos olhos. Minha mão deslizou lentamente para o bolso do meu casaco. Ali, eu escondia algo muito mais temível do que o cinto dele. Um pequeno pendrive que continha uma verdade capaz de queimar toda a falsa honra daquela família. E enquanto eu caminhava para a televisão, soube que era eu quem iria virar aquele jogo. E quando a primeira imagem apareceu na tela, eu soube que aquela noite de Natal não seria apenas de fogos de artifício, mas também a noite em que uma família respeitável desmoronaria em desonra. O que aconteceu nos minutos seguintes? Todos na sala prenderam a respiração a cada um dos meus passos. O cinto na mão de Gustavo parou no ar, congelado como uma estátua feia, um símbolo de violência e crueldade. Todos os olhares, antes cheios de surpresa, de desprezo e um prazer mórbido, concentraram-se em mim. Uma pequena figura que nadava contra a corrente de uma inundação que ameaçava me engolir. Talvez pensassem que eu havia enlouquecido. Uma mulher acusada de adultério pelo marido na véspera de Natal, rodeada por toda a família. Em vez de se ajoelhar, chorar e suplicar, caminhava com calma para a televisão. Dona Carmen torceu levemente os lábios. Um sorriso de desdém desenhou-se claramente em seu rosto bem maquiado. Que truque novo você vai fazer agora? Para quem é esse teatro? Ou vai colocar um vídeo de uma música triste para pedir compaixão?
Sua voz zombeteira quebrou o silêncio tenso e ecoou na sala. Meu cunhado Marcelo, sempre fingindo ser o genro modelo, também soltou um suspiro hipócrita. Cunhada, se você fez algo de errado, simplesmente admita. O mais importante para uma mulher é proteger a honra da família política. Se você aumentar isso, só irá prejudicar a si mesma. Suas palavras, em aparência um conselho sincero, eram na verdade outra lâmina que jogava sal na minha ferida, confirmando implicitamente que eu era a culpada e deveria suportar aquela humilhação em silêncio. Não respondi. Minha mão não tremeu em nada ao inserir o pendrive na porta lateral da grande televisão. Eu vinha me preparando há muito tempo para aquele momento, não com astúcia, mas com lágrimas e humilhação. O controle remoto estava sobre a mesa. Eu o peguei e passei suavemente os dedos pelos botões. A luz da tela iluminou meu rosto. Suponho que naquele momento minha aparência era assustadoramente tranquila. Eu havia sido uma atriz desajeitada por tempo demais na peça chamada Família Feliz. Eu havia memorizado o papel da nora sensata, da esposa competente, da pessoa que sabia qual era o seu lugar. Eu interpretei aquele papel tão perfeitamente que quase me esqueci de quem eu era, de que eu também tinha sentimentos, sentia dor e tinha dignidade. Mas naquela noite, aquele papel havia terminado. A diretora daquela peça era eu, e todos eles, um por um, teriam que interpretar seus verdadeiros papéis sem máscaras. Virei a cabeça e percorri a sala com o olhar. Meus olhos pararam no homem que uma vez amei mais que a minha vida, Gustavo. Ele ainda estava ali, e o cinto em sua mão tremia levemente. A raiva inicial em seu rosto agora se misturava com um pouco de desconcerto e confusão. Ele provavelmente não entendia por que eu podia estar tão calma, porque não gritava ou suplicava como ele e sua família esperavam. Isabela, o que você está fazendo? Não piore as coisas. Piorar? Sorri fracamente. Um sorriso sem calor. Um sorriso onde o desespero havia se solidificado como uma pedra. Você acha que pode haver algo pior do que isso, meu amor? Há algo pior do que ser humilhada, acusada falsamente e quase espancada pelo seu amado esposo na frente de toda a família na véspera de Natal? Diga-me, há algo pior do que isso? Minha voz não era alta, mas cada palavra atravessava o silêncio da sala como uma agulha. Atravessando sua covardia, olhei fixamente em seus olhos, tentando encontrar algum rastro do antigo Gustavo, do homem que prometeu me proteger, mas tudo o que vi foi vazio e medo. Gustavo baixou a cabeça, não pôde responder, porque sabia que eu tinha razão. Ao ver seu filho encurralado, minha sogra gritou bruscamente. Sua voz rasgou meus tímpanos como uma lâmina de barbear. Que razão você vai ter? Você manchou a honra desta família com seu adultério, então é normal que te batam. Gustavo, bata nela de uma vez, meu filho. Dê uma surra nessa descarada. Ela apressava, como se quisesse me ver torturada imediatamente. Como se minha dor fosse o seu prazer. Mas era tarde demais. Suas palavras agora só serviam para tornar mais dramática a peça que eu estava prestes a projetar. Sem dizer mais nada, eu me virei. Meu dedo pressionou suavemente o botão de reprodução, e a tela da televisão se iluminou. Mas o que apareceu não foi um videoclipe triste, nem uma imagem para pedir compaixão. O que se revelou com a nítida qualidade Full HD da cara televisão foi um cenário familiar. A sala de estar daquela mesma casa. Via-se o sofá de couro brilhante e o grande quadro de uma cena de casa do qual minha sogra sempre se orgulhava. E os dois protagonistas estavam representando uma obra 1000 vezes mais repugnante do que a falsa acusação que acabavam de me lançar. A mulher no vídeo usava o cabelo preso em um coque alto e tinha uma figura familiar. Não era outra senão minha sogra, Dona Carmen Bittencourt, e o homem que a abraçava, acariciando incessantemente suas costas, era meu cunhado Marcelo Gomes, o marido da irmã de Gustavo. Aquela cena, aquele ato de afeto vergonhoso e clandestino, era projetado vividamente, sem censura, na frente de toda a família. O som da respiração das pessoas pareceu parar. O barulho dos fogos de artifício lá fora de repente pareceu incômodo e distante. O mundo inteiro pareceu se reduzir a um silêncio sepulcral e às imagens cruas e feias que dançavam na tela grande. O cinto caiu da mão de Gustavo no chão. Um som seco e lastimável, um claque que soou como se a honra de
toda uma família estivesse se quebrando em pedaços. Toda uma família respeitável foi obrigada a presenciar uma verdade inacreditável. Mas como eu consegui aquele vídeo aterrador? E qual foi a reação de cada membro da família política quando seus verdadeiros rostos foram desmascarados na noite de Natal? Era como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. O tempo parecia ter parado no instante em que aquelas imagens repulsivas apareceram, revelando uma verdade crua e doentia que ninguém poderia ter imaginado. Os murmúrios cessaram, as risadas das crianças se apagaram, apenas um silêncio pesado e pegajoso envolvia a todos. A tez de cada rosto mudou de espanto e confusão para o mais absoluto nojo. Os tios e tias, que sempre se orgulharam da moral da família, agora estavam sentados, boquiabertos, com o olhar fixo na tela, como se não pudessem acreditar no que viam. Dona Carmen, minha sogra, que mal havia pregado moralidade com arrogância e gritado para que me batessem, agora estava congelada em seu lugar. Seus olhos estavam fixos em sua própria imagem na televisão. Seu rosto tão branco quanto o papel. Nem mesmo sua maquiagem elaborada podia esconder o pânico e a humilhação que a invadiam. Seus lábios se moviam, mas não saía uma única palavra. Ela cambaleou e mal conseguiu se agarrar ao braço do sofá para se manter em pé. Todo o seu corpo tremia como uma folha. Ao lado dela, meu cunhado Marcelo, o homem que sempre se comportava de maneira tão refinada e cortês, não estava muito melhor. Seu rosto estava lívido e um suor frio lhe perolava a testa. Ele gaguejou com uma voz patética e trêmula. Isso é falso! É uma montagem! Mas suas palavras eram impotentes diante das imagens vívidas e realistas que se desenrolavam diante de seus olhos. Qualquer um podia ver que não era uma montagem, mas a verdade. Uma verdade crua e repugnante. Talvez a mais chocada de todas fosse minha cunhada Larissa. Ela ficou imóvel. Seus olhos, bonitos, mas sempre tristes, estavam agora cheios de pânico e um coração partido em 1000 pedaços. Ela olhou fixamente para o homem em quem sempre confiou, o homem por quem havia dedicado sua juventude para construir um lar. Depois, olhou para a mãe, a quem respeitava profundamente. As 2 pessoas mais importantes de sua vida a estavam traindo da maneira mais dolorosa e humilhante possível. As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas, sem soluços, apenas um silêncio dilacerante. Lentamente, ela virou a cabeça para mim. Em seus olhos não havia mais sarcasmo ou desprezo, mas um olhar complexo e indescritível. Havia ressentimento por eu ter revelado aquela cruel verdade, mas também um vislumbre de gratidão por tê-la libertado de um engano. E meu marido, Gustavo, desabou na cadeira mais próxima, como se toda a força tivesse abandonado seu corpo. Ele olhou para a tela e depois olhou para mim. Seus olhos estavam cheios de uma confusão incompreensível. Ele provavelmente não podia acreditar que sua mãe, a quem sempre idolatrava e que o havia incitado a culpar e maltratar sua esposa, estivesse protagonizando o mais repugnante dos dramas de infidelidade. A fé e o respeito que ele lhe havia professado por anos desmoronaram completamente em questão de minutos. No meio do silêncio assustador, a única pessoa que manteve a compostura fui eu. Peguei o controle remoto e, com calma, apertei o botão de pausa, congelando na tela o momento mais humilhante da minha sogra e do meu cunhado. Então, me virei e olhei diretamente para cada pessoa na sala. Minha voz não era alta, mas ressoou clara e firme, como um martelo golpeando suas consciências. O que foi? Estão todos muito surpresos? Minha respeitada sogra, meu apreciado cunhado, este vídeo lhes é familiar? Querem que eu coloque mais alguns? Ainda tenho muitos, de diferentes ângulos, gravações de uma semana inteira. E também tenho o som original sem edição. Minhas palavras foram como uma segunda bomba que explodiu na sala. Dona Carmen finalmente reagiu. Soltou um grito demencial, uma mistura de raiva e medo extremo. Vadia louca, você se atreve a colocar câmeras ocultas na nossa casa? Quem você pensa que é? Gustavo, o que você está fazendo aí parado? Destrua essa televisão e mate essa... Ela se atirou sobre mim como uma besta ferida, com as mãos levantadas para me arranhar.
Mas desta vez, Gustavo não obedeceu mais. Ele permaneceu sentado, imóvel, com o olhar perdido no vazio. Meu cunhado Marcelo se apressou em intervir, não para proteger a sogra, mas para arrancar de mim o pendrive que estava na televisão. "Dê-me isso, me entregue!" gritou, como se quisesse destruir a evidência. Mas eu fui mais rápida, tirei o pendrive e o apertei na palma da minha mão. "Querem recuperá-lo? Não será fácil, cunhado. E não se esqueçam, eu guardei cópias do original em vários lugares. Se algo me acontecer, ou se simplesmente eu quiser, amanhã toda a cidade poderá desfrutar da maravilhosa atuação do senhor e de sua sogra. Minha ameaça teve um efeito imediato. Meu cunhado, Marcelo, parou de repente, com o rosto pálido e sem sangue. Ele sabia que eu não estava brincando. Sabia que sua carreira, sua reputação, sua família, tudo o que ele havia construído com tanto esforço estava nas minhas mãos. Mal minutos antes, toda a família estava no auge do julgamento, e agora havia caído no abismo da humilhação. A peça havia terminado, mas a tragédia deles mal havia começado. Mas como uma nora como eu pôde obter um vídeo tão transcendental? Não foi coincidência. Foi o resultado de 5 anos de dor e suspeitas que arderam em segredo durante minha vida de casada. A maior pergunta na mente de todos naquele momento, a pergunta que eu podia ler em seus olhos horrorizados era: por quê? Por que eu? Como podia a nora, aparentemente inofensiva, aquela que sempre abaixava a cabeça em silêncio, ter em suas mãos um segredo tão terrível? Eles provavelmente pensavam que eu era uma pessoa astuta que vinha cavando uma armadilha e planejando minha vingança há muito tempo, esperando o dia para atacar. Mas estavam errados. Eu não era a caçadora, era apenas a presa que, depois de ser perseguida por tempo demais, aprendeu a se defender. Não foi uma verdade que eu procurei, foi uma verdade que eles mesmos me obrigaram a enfrentar. Tudo começou há cerca de 1 ano com pequenos sinais, peças dispersas de um quebra-cabeça que, no princípio, eram tão inimagináveis e contrárias à moral que nem eu podia conectar. Comecei a notar algo estranho na relação entre minha sogra e meu cunhado Marcelo. No começo, pensei que fosse apenas um afeto especial da minha sogra por um genro competente, engenhoso e que sempre a agradava. Dona Carmen sempre elogiava Marcelo, sua eloquência, sua maneira de se portar na vida, até mesmo a forma como ele escolhia as frutas que presenteava. Toda vez que Marcelo vinha em casa, ela mesma descia à cozinha para preparar seus pratos favoritos. Aquela atitude era marcadamente diferente da expressão ríspida que ela costumava mostrar para mim e Gustavo. Isso me fazia sentir um pouco mal, mas eu dizia a mim mesma que era normal. Meu marido Gustavo era de caráter pacato, honesto e um pouco lento. Não tão astuto e eloquente quanto o cunhado, então era compreensível que minha sogra gostasse mais do genro. Eu tentava me consolar com esses pensamentos e superar a vaga sensação de desconforto. Mas esse afeto gradualmente se tornou mais estranho, cruzando os limites de uma relação normal entre sogra e genro. Comecei a notar os olhares que trocavam. Olhares furtivos e significativos, toques que pareciam casuais, mas que duravam estranhamente muito tempo. Uma vez, enquanto estava na cozinha, olhei casualmente para a sala de estar pela fresta da porta. Minha sogra estava sentada no sofá e meu cunhado. Marcelo estava no chão, com a cabeça apoiada no colo dela. Ela estava acariciando o cabelo dele. Era uma cena muito íntima, muito distante de uma relação normal entre sogra e genro. Senti que algo estava errado. Minha garganta secou, mas mais uma vez me culpei por ser sensível demais e pensar demais. Talvez em algumas famílias o afeto fosse expressado de uma maneira tão próxima. Lutei para encontrar razões para defendê-los e me tranquilizar. Minhas suspeitas se confirmaram de verdade quando minha cunhada Larissa viajou a trabalho para Recife por 1 semana. Durante aquela semana, meu cunhado Marcelo veio jantar em nossa casa quase todos os dias. A desculpa era que ele se sentia sozinho em casa e gostava de comer com a sogra. Minha sogra não podia esconder sua alegria. Cozinhava banquetes e cuidava dele com mais esmero do que do próprio filho.
Todas as noites, eles conversavam na sala de estar até muito tarde. Suas gargalhadas chegavam até o meu quarto. Uma noite, desci à cozinha para pegar água porque estava com sede. Era meia-noite e fiquei gelada ao ver que a porta do quarto da minha sogra estava levemente entreaberta e vislumbrei as sombras de 2 pessoas lá dentro. Naquele momento, senti meu coração parar. Voltei correndo para o meu quarto com a mente cheia de horror e repugnância. Eu deveria ter contado a Gustavo, mas sabia que ele nunca acreditaria em mim. Pensaria que eu estava inventando histórias por ciúmes para machucar a mãe. Diria novamente que eu pensava demais, que era sensível demais. O clímax das minhas suspeitas chegou no dia do aniversário da minha sogra. Gustavo e eu preparamos um cachecol de seda caro como presente, mas quando o demos, ela o aceitou com indiferença. Agradeceu formalmente e o deixou de lado. Quando chegou a vez do meu cunhado Marcelo, ele a presenteou com uma pulseira de jade. Dona Carmen ficou tão feliz que o abraçou, colocou a pulseira no pulso e ficou a acariciando a noite toda. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, passei casualmente pelo quarto da minha sogra. A porta não estava completamente fechada. Eu a ouvi falar ao telefone com alguém. Sua voz era incrivelmente coquete e doce. Obrigada pelo presente. Eu amei. Queria que você estivesse aqui esta noite. Fiquei paralisada. Aquela voz era claramente a de alguém que falava com um homem. Mas quem era aquele homem? Não podia ser. Um pensamento terrível me atravessou a mente e me arrepiou a pele. A partir daquele momento, eu soube que não podia mais ficar em silêncio. Não o fazia por vingança. Eu precisava da verdade. Uma explicação para tudo o que estava acontecendo naquela casa. Eu precisava de um amuleto para me proteger daquelas pessoas hipócritas e perigosas. E foi então que a ideia de instalar uma câmera oculta na sala de estar começou a germinar na minha mente. Foi uma decisão arriscada, mas eu sabia que era a única maneira de desmascarar seus verdadeiros rostos. Decidir instalar a câmera oculta não foi fácil. Naquele momento, minha mente era um turbilhão de emoções. Havia o medo do que poderia acontecer se me descobrissem. Certamente eles não me deixariam em paz. Minha sogra, com seu caráter duro e autoritário, seria capaz de qualquer coisa para me silenciar. Havia a repugnância de ter que investigar e testemunhar por mim mesma os assuntos sujos que ocorriam sob o mesmo teto em que eu vivia. E também havia uma ponta de culpa por ter que recorrer a um método não totalmente honrado, invadindo a privacidade de outros. Mas todas essas dúvidas se dissiparam rapidamente. Lembrei-me do olhar indiferente e insensível do meu marido Gustavo toda vez que eu tentava desabafar sobre as injustiças que sofria. Toda vez que minha sogra me insultava sem motivo, ele ficava em silêncio, ou pior ainda, me aconselhava a aguentar para manter a paz na casa. Lembrei-me da imagem da minha sogra me lançando insultos, tratando-me como uma empregada sem salário, e a imagem do meu cunhado com seu sorriso hipócrita e suas palavras astutas, que sempre escondiam um cálculo. Tudo isso eliminou qualquer hesitação em mim. Eu sabia que se não me salvasse, ninguém o faria. Naquele jogo, eu não tinha mais aliados do que eu mesma. Passei várias noites pesquisando na internet, investigando meticulosamente os tipos de câmeras ocultas. Eu precisava escolher uma que não fosse visível, mas que tivesse boa qualidade de imagem. Finalmente, escolhi um tipo do tamanho de um botão que podia ser camuflado como um gancho para pendurar roupas. Tinha qualidade Full HD, um microfone de gravação nítido e, o mais importante, conexão Wi-Fi, o que me permitia ver em tempo real pelo meu telefone em qualquer lugar. Usei o pouco dinheiro que havia economizado dos meus fundos de emergência, um dinheiro que eu havia guardado sem que Gustavo soubesse para imprevistos. Aquele dinheiro era suposto ser para meus pais que moravam no interior, mas agora eu tinha que usá-lo para me proteger. A instalação também foi um problema. Eu tinha que escolher um momento em que toda a família estivesse fora de casa. Felizmente, naquele fim de semana, a família política foi para uma capital vizinha para o funeral de um parente distante. Para mim, foi a oportunidade de ouro. No sábado, fiquei o dia todo sozinha em casa com o coração na garganta. Decidi instalá-la em um canto alto da sala de estar, camuflada como um prego para pendurar um quadro de paisagem. Daquela posição, eu podia ver todo o espaço da sala, especialmente a área do sofá, onde minha sogra e meu cunhado costumavam sentar para conversar.
Lutei com isso a tarde toda, tremendo, com o coração batendo forte. Toda vez que eu ouvia um barulho estranho lá fora, toda vez que passava uma moto, eu me assustava, temendo que alguém voltasse de repente. Finalmente, depois de muito esforço, terminei a instalação. Liguei meu telefone e o conectei à câmera. A imagem era muito clara e o som era decente. Soltei um suspiro de alívio, mas uma pesada sensação de ansiedade se instalou em um canto do meu coração. Eu havia posto um pé em um mundo que nunca quis conhecer. Durante os primeiros dias, a câmera não captou nada em comum. Toda a vida na casa transcorria como de costume. Minha sogra continuava dura comigo. Gustavo continuava indiferente. E meu cunhado passava de vez em quando, ainda fingindo ser o genro exemplar na frente de todos. Por um momento, pensei que talvez eu estivesse realmente sendo paranoica. Talvez tudo fosse produto da minha imaginação. Talvez a cena que vi no quarto da minha sogra naquela noite tenha sido apenas uma ilusão. Mas em uma quarta-feira à tarde, enquanto eu estava no escritório, meu telefone vibrou com uma notificação. A câmera havia detectado movimento na sala de estar. Abri rapidamente o aplicativo para verificar. Senti meu coração parar. Na tela estavam minha sogra e meu cunhado, Marcelo, sentados no sofá. No começo, eles conversavam normalmente, mas logo meu cunhado, Marcelo, começou a se comportar de maneira íntima. Ele a abraçou pela cintura e sussurrou algo no ouvido dela. Minha sogra não resistiu em nada, ao contrário, apoiou a cabeça no ombro dele com um sorriso de satisfação. Senti náuseas e não pude continuar olhando. Desliguei o telefone, corri para o banheiro e vomitei violentamente. A verdade era muito mais repugnante do que eu havia imaginado. Mas isso não foi tudo. Nos dias seguintes, a câmera gravou inúmeras cenas ainda mais terríveis. Eles se abraçavam e se beijavam no mesmo sofá onde toda a família costumava sentar para assistir à televisão. Diziam palavras e faziam gestos carinhosos que só amantes fariam. E o clímax foi em uma tarde em que nem Gustavo nem Larissa estavam em casa. Eles tiveram relações sexuais sem pudor na sala de estar. Tive que testemunhar tudo aquilo através da tela do meu telefone, sozinha, em silêncio e com um terror absoluto. Guardei todos aqueles vídeos, fiz várias cópias e as armazenei em um lugar seguro. Eu sabia que aquela era a minha arma, minha única saída daquele inferno, mas ainda não agi. Esperei a oportunidade, o momento em que a última gota transbordasse o copo. Eu não queria ser quem iniciaria a guerra. Eu queria que eles mesmos, acendessem o fogo do seu próprio colapso. E naquela noite de Natal, quando Gustavo levantou o cinto e minha sogra me acusou aos gritos, eu soube que meu momento havia chegado. Agora que a verdade havia sido revelada, a sala de estar não era mais um lugar de reunião caloroso e harmonioso. Havia se transformado em um tribunal onde cada um devia enfrentar o julgamento de sua consciência. E eu, de acusada, havia me tornado sem querer a juíza. A tela da televisão continuava congelada no momento mais humilhante. O silêncio na sala era agora mais aterrorizante do que um grito. Era como a calma antes do dilúvio, onde todos sabiam que um terrível colapso era iminente, mas ninguém podia detê-lo. Foi minha sogra, Dona Carmen, a primeira a quebrar o silêncio, mas não com palavras, e sim com um ato de loucura. A humilhação e o medo a haviam transformado em uma besta irracional. Ela cambaleou, pegou um vaso de porcelana caro da mesa e se preparou para atirá-lo contra a televisão, como se, ao fazê-lo, pudesse apagar a prova do seu pecado. Eu vou quebrar isso! Eu vou te matar, vadia! Mas antes que pudesse agir, uma mão agarrou firmemente seu pulso. Era minha cunhada, Larissa. Era a primeira vez nos 5 anos de casada que eu a via agir com tanta determinação. A mulher submissa, que vivia sob a carapaça da esposa e mãe perfeita, não existia mais. Basta, mãe! Até quando vai pagar esse papelão na frente de todo mundo? Sua voz tremia, mas estava cheia de raiva. As lágrimas continuavam escorrendo por suas bochechas, mas em seus olhos não havia apenas dor, e sim ódio. Ela se voltou para o homem que estava ao seu lado, rígido como uma estátua, seu marido, a quem amara e confiara cegamente. Você, Marcelo, como isso aconteceu? Você e minha mãe, vocês dois.
A dor sufocava sua garganta, e ela não conseguiu terminar a frase. Era uma pergunta que provavelmente nunca em sua vida ela gostaria de ter proferido. Meu cunhado, Marcelo, pareceu despertar de um sonho. Ajoelhou-se apressadamente diante de Larissa, agarrando suas pernas e começando a chorar pateticamente. Outro ato de seu teatro havia começado. Larissa, me desculpa, eu sinto muito. Eu fui forçado pela sua mãe, a culpa é toda dela. Ela me seduziu, eu sou apenas uma vítima. Suas palavras, tão covardes e desavergonhadas, deixaram todos atônitos. Nem mesmo eu, que o conhecia como um homem refinado e cortês, poderia ter imaginado que ele fosse capaz de dizer algo tão vil. Para se salvar, ele estava disposto a jogar toda a culpa na sogra e amante. Tentava se apresentar como uma pobre vítima, um homem fraco que não pôde resistir à sedução de uma mulher mais velha. Ao ouvir isso, Dona Carmen começou a rir como uma louca. Sua risada demencial e lastimável ecoou na sala. Uma vítima? Você, uma vítima? Maldito seja! Foi você de novo e de novo quem veio me procurar, me seduzindo com suas doces palavras. Foi você quem disse que sua esposa era sempre deprimente e chata, que só se sentia um homem de verdade quando estava comigo, e agora tenta jogar toda uma culpa em mim, gritou, apontando diretamente para o rosto do meu cunhado Marcelo. A briga entre os dois pecadores transformou a sala de estar em um mercado. Eles se insultaram, se humilharam e revelaram os segredos mais sujos na frente de todos os parentes. Descobriu-se que o relacionamento deles não era um simples romance. Também havia promessas e cálculos envolvidos. Descobriu-se que meu cunhado Marcelo havia usado a sogra para obter favores em seu trabalho, e Dona Carmen havia encontrado no genro a satisfação que seu falecido marido nunca lhe deu. O drama incestuoso havia se transformado agora em uma farsa de acusações mútuas. Em meio ao caos, meu marido Gustavo finalmente reagiu. Ele se levantou e caminhou em direção à mãe, mas não disse nada. Apenas a olhou com um olhar estranho e vazio, o olhar de um filho que havia perdido completamente a fé na mãe que outrora idolatrou. Depois se virou para mim. Seu olhar era complexo, uma mistura de vergonha, arrependimento e algo que parecia uma súplica. Ele abriu a boca. Sua voz era rouca. Isabela? Mas eu não o deixei terminar. Eu estava cansada demais de desculpas tardias e arrependimentos hipócritas. Eu o cortei friamente. O que você vai dizer? Pedir perdão ou dizer que não sabia de nada? Gustavo, não se engane. Você é filho dela. Morava nesta casa. Você realmente não notou nada de estranho? Ou talvez soubesse, mas escolheu o silêncio. Porque é um covarde sem coragem para encarar a verdade. Minhas palavras foram como a última lâmina em seu coração sangrando. Gustavo cambaleou. Não pôde dizer mais nada. Ele percebeu que eu tinha visto tudo. Seu silêncio, sua indiferença, não eram descuido. Eram cumplicidade. A briga continuou com mais fúria. Os parentes, que antes eram espectadores, agora começaram a murmurar. Meu Deus, não posso acreditar. Que escândalo! É a vergonha da família. Como vamos olhar as pessoas na cara agora? Pobre Isabela, quanto deve ter sofrido nestes 5 anos? O pêndulo da opinião pública havia se inclinado completamente para mim. Não me olhavam mais com desprezo, mas com compaixão e até um pouco de respeito. Eu não estava mais sozinha. O tribunal familiar estava chegando ao fim, mas o julgamento da sociedade apenas começava. E naquela tempestade haveria pessoas que pagariam um preço muito alto pelos pecados que haviam cometido. A discussão acalorada entre minha sogra e meu cunhado só parou quando o tio-avô Joaquim, o parente mais velho e com mais autoridade, não pôde mais suportar e bateu forte na mesa. Basta! Calem a boca todos! Transformar a casa neste lamaçal na véspera de Natal, diante da memória dos antepassados. Que vergonha! Seu grito autoritário silenciou tudo por um momento. Dona Carmen e meu cunhado, Marcelo, pararam de se insultar, mas ainda se olhavam com olhos que soltavam faíscas. O ódio por quem os havia traído era agora maior do que a humilhação. A sala voltou a mergulhar em um silêncio asfixiante, apenas rompido pela respiração agitada e os soluços de Larissa. O tio-avô era o irmão do pai do meu marido, um homem estrito, moralista e respeitado por todos. Ele sempre havia sido quem mediava nos assuntos familiares, grandes e pequenos. O tio-avô, Joaquim, se virou para mim.
Em seu olhar não havia mais escrutínio, mas uma mistura de desculpa e um pouco de culpa. Isabela, minha filha, não tenho palavras para isso. Em nome da família, eu te peço perdão. Você sofreu injustiças demais. Assenti levemente sem dizer nada. Aquela desculpa, embora tardia, me deu um pequeno consolo. Demonstrava que naquela família ainda havia alguém que sabia distinguir o bem do mal, que não era só eu quem havia visto a corrupção e a hipocrisia deles. O tio-avô Joaquim se virou novamente para Gustavo com voz severa. E você, Gustavo, como marido e chefe de família, como permitiu que algo tão terrível acontecesse? Em vez de proteger sua esposa, você agiu de forma imprudente e violenta, quase cometendo um pecado grave. Você ainda se considera um homem? Você acha que seu falecido pai poderia descansar em paz se soubesse disso? Cada uma de suas palavras foi um chicote invisível que açoitou a consciência de Gustavo. Ele afundou a cabeça com os ombros tremendo. Não pôde refutar uma única palavra. Tudo o que o tio-avô dizia era verdade. Ele era um marido fracassado, um filho ruim e um covarde. Após um momento de silêncio, o tio-avô Joaquim, em uma última tentativa de arrumar a situação, tomou uma decisão. Bom, chegados a este ponto, não podemos mais esconder. Vamos resolver isso discretamente em casa para não nos tornarmos motivo de riso das pessoas. O assunto de Carmen e Marcelo será castigado como deve ser pela família mais tarde. E quanto ao seu casamento, Gustavo, você deve se desculpar formalmente com Isabela e tratá-la bem de agora em diante. Você não deve permitir que ela volte a sofrer qualquer injustiça. As palavras do tio-avô foram como uma sentença final, um esforço para salvar a honra que restava à família. Todos pensaram que era uma solução razoável. Esperavam que eu aceitasse aquela desculpa, continuasse com aquele casamento e que tudo fosse enterrado em silêncio, como tantas outras injustiças que as noras costumam sofrer. Mas eles se enganaram de novo, e muito. Eu havia guardado silêncio por 5 anos. Eu havia aguentado até o limite. Se eu havia me levantado naquela noite, não era para receber uma desculpa, nem para continuar com um casamento já apodrecido. Era para recuperar minha própria liberdade e dignidade. Respirei fundo e olhei diretamente para o tio-avô. Minha voz era tranquila, mas firme. Tio, eu agradeço suas amáveis palavras, mas não posso aceitar esta solução. Este não é mais um problema familiar. Superou os limites do casamento. Superou os limites da moralidade humana. Não posso continuar vivendo em um ambiente de mentiras, enganos e perversão. Eu quero o divórcio. A palavra divórcio saiu da minha boca dita levemente, mas com o poder destrutivo de uma bomba. Gustavo levantou a cabeça de repente com os olhos cheios de incredulidade. Isabela, o que você está dizendo? Não, por favor, eu fui um idiota. Eu vou consertar. Você não pode me dar outra chance? Ele correu em minha direção, tentando pegar minha mão, mas eu recuei um passo. Chance? Quantas chances eu te dei nestes 5 anos? Alguma vez você realmente ficou do meu lado? Ou você sempre se escondeu atrás da sua mãe, vendo como me maltratavam, como me humilhavam sem nunca me defender? Gustavo, meu amor por você já está morto. Morreu no instante exato em que você levantou aquele cinto para me bater. Meu amor não era algo que pudesse ser descartado e recolhido novamente. Havia sido pisoteado por ele e sua família até não restar nada. Virei-me para todos na sala, para aqueles rostos atônitos e chocados, e disse: e que todos saibam, este vídeo eu não vou apagar. Eu o enviarei ao meu advogado. Se no futuro alguém desta família se atrever a interferir na minha vida, não hesitarei em tornar público este vídeo para que todo o mundo veja. Minha declaração, firme e inabalável, encerrou oficialmente tudo. Eu não era mais um peão nas mãos deles. Era eu quem controlava o tabuleiro. Eu havia escolhido meu próprio caminho, um caminho livre das sombras deles. Mas eles me deixariam ir tão facilmente? E minha luta para recuperar a liberdade terminaria sem problemas? Minha declaração de divórcio e a ameaça de tornar público o vídeo colocaram a família em um dilema. Eles não podiam me obrigar a ficar. Sabiam que eu não era mais a ovelha mansa de antes. O fogo dentro de mim já havia acendido e queimaria quem tentasse apagá-lo. Mas também não podiam me deixar ir facilmente, porque se aquele terrível segredo viesse à tona, destruiria completamente a honra familiar que eles valorizavam mais do que suas próprias vidas.
Aquela noite de Natal terminou em um ambiente pesado e sombrio, sem rastro de espírito festivo. Os parentes foram embora apressadamente, murmurando, lançando-me olhares que misturavam compaixão e curiosidade. Eu havia me tornado o centro de uma tragédia familiar. E aquela história certamente estaria na boca de todos por muito tempo. Fiz as malas naquela mesma noite. Não tinha muita coisa, apenas algumas roupas e objetos pessoais. Eu havia vivido 5 anos naquela casa, mas sentia que pouquíssimas coisas me pertenciam de verdade. Tudo na casa, dos móveis aos pequenos adornos, havia sido comprado pela minha sogra, e ela sempre fazia questão de me lembrar disso para reafirmar seu poder. Quando eu saía pela porta, arrastando a mala, Gustavo bloqueou minha passagem. Ele já não tinha a aparência agressiva e violenta de antes, e sim uma patética e desolada. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Isabela, não vá. Eu sei que não tenho o direito de te impedir, mas pelo menos me dê um tempo. Podemos conversar de novo? Olhei para ele com olhos vazios de emoção. Meu coração estava completamente gelado. Não há mais nada para conversar, Gustavo. Tudo está muito claro. Saia da minha frente. Mas Gustavo não se moveu. Ajoelhou-se, agarrou minhas pernas e chorou como uma criança. Por favor, Isabela, eu não posso viver sem você. Você é tudo para mim. Se você for, o que será de mim? Senti uma mistura de incredulidade e um leve nojo. Tudo para ele. Se eu era tudo para ele, por que ele nunca me protegeu? Se eu era tudo para ele, por que ele quis me bater com um cinto por uma simples mensagem de felicitação? Se eu era tudo para ele, por que ele me deixou enfrentar sozinha a crueldade da mãe dele por 5 anos? Afastei suas mãos e disse com frieza: não é que você não possa viver sem mim, é que você está simplesmente com medo. Medo de que a verdade venha à tona, de perder a pose, de ter que enfrentar as consequências do que sua família fez. Você não me ama, Gustavo. Você só ama a si mesmo. Dito isso, eu o afastei com firmeza e saí daquela casa arrastando minha mala, sem olhar para trás nem uma única vez. Suas súplicas chorosas me seguiram, mas não puderam comover meu coração, que já havia se transformado em pedra. Peguei um táxi e fiquei temporariamente na casa de uma boa amiga. Eu não queria ir diretamente para a casa dos meus pais para não preocupá-los. Eu precisava de tempo para me acalmar e clarear minhas ideias. Na manhã seguinte, entrei em contato com um escritório de advocacia, expliquei toda a minha história e apresentei o vídeo como prova. A advogada, uma mulher de meia-idade com muita experiência, me disse, depois de ver o vídeo, que aquele era um dos casos mais raros e complexos que ela já havia conduzido. Ela me prometeu que tramitaria meu divórcio rapidamente e garantiria meus direitos ao máximo. Enquanto isso, na casa dos meus ex-sogros, outra guerra era travada. Segundo me contou uma amiga vizinha, depois da minha partida, minha sogra e meu cunhado continuaram a se culpar mutuamente. Minha cunhada Larissa, depois de chorar a noite toda até ficar sem lágrimas, decidiu se separar. Fez as malas, levou o filho pequeno e se mudou para a casa de uma amiga, não querendo viver sob o mesmo teto que um marido infiel e uma mãe depravada. Meu cunhado Marcelo, abandonado pela esposa e repudiado pela família política, se tornou um desastre. Vivia bêbado todos os dias, sem vontade de trabalhar. E Dona Carmen, depois de perder a confiança da nora, do genro e da própria filha, desmoronou completamente. Não se atrevia mais a sair de casa, sem coragem para enfrentar as fofocas dos vizinhos. Encerrava-se em seu quarto o dia todo, chorando e lamentando. A imponente mansão de 3 andares havia se transformado em um lugar frio e sombrio, sem vida. Meu ex-marido Gustavo teve que carregar com tudo. Teve que cuidar da mãe destruída, enfrentar minha ação de divórcio e suportar o desprezo de parentes e vizinhos. Ele me ligou e me enviou mensagens várias vezes, suplicando para que eu voltasse, mas eu não respondi a nenhuma. Bloqueei o número dele. Não queria ouvir mais mentiras. Eles estavam pagando por seus pecados, mas era só isso. Uma família construída sobre a hipocrisia e a mentira, uma vez que começa a desmoronar, não pode parar. Durante os dias seguintes, vivi na tranquilidade que tanto ansiei. Li livros, ouvi música e passei no parque. Aprendi a cuidar de mim, a me amar. Percebi que durante os últimos 5 anos,
eu havia vivido demais para os outros, sacrificando-me em nome da família, que na verdade não passava de uma jaula dourada que me aprisionava com preconceitos e regras absurdas. Agora, fora daquela jaula, eu sentia o que era a verdadeira liberdade, o que era respirar o ar puro da vida. Meu divórcio foi resolvido com bastante facilidade, com provas irrefutáveis, especialmente o vídeo. Minha antiga família política não se atreveu a criar problemas. Eles tinham medo de que eu cumprisse minha ameaça e tornasse tudo público. O fórum, após revisar a documentação, proferiu a sentença rapidamente. Obtive o direito ao divórcio e a receber metade dos bens adquiridos durante o casamento, o que incluía economias e alguns outros ativos. Além disso, Gustavo teve que me pagar uma pensão compensatória para me ajudar a estabilizar minha vida após o divórcio. A sentença foi totalmente justa e razoável. Gustavo não apelou. Ele provavelmente sabia que qualquer súplica seria inútil. No dia do tribunal, não nos olhamos. Nosso casamento terminou assim, de forma abrupta e fria, sem despedidas, sem remorsos. Depois do divórcio, decidi começar uma nova vida com o dinheiro que me cabia. Não queria voltar para o interior e ser um peso para meus pais. Queria me sustentar sozinha, reconstruir minha vida. Aluguei um pequeno e bonito apartamento na cidade e o decorei eu mesma ao meu gosto, com cores vivas e quentes. Encontrei um novo trabalho em uma empresa de comunicação, algo que eu realmente gostava e onde podia desenvolver minhas habilidades. Minha vida começou a se estabilizar gradualmente. Fiz novos amigos, estabeleci novos relacionamentos. Eu não era mais a Isabela submissa e paciente do passado. Era uma mulher independente, autossuficiente e feliz. Aprendi a sorrir de novo, um sorriso sincero que vinha do coração. Enquanto isso, a tragédia da minha antiga família política não havia terminado. O escândalo incestuoso, apesar das tentativas de ocultá-lo, finalmente veio à tona. É impossível esconder um furador em um saco. Os parentes que estiveram presentes naquela noite de Natal, apesar de terem sido solicitados a ter discrição, não puderam guardar segredo de uma história tão chocante. Contaram para um e este para outro. Em pouco tempo, todo o bairro e depois toda a cidade ficaram sabendo. A honra da família que tanto valorizavam ficou completamente destruída. Meu ex-cunhado Marcelo, depois de um tempo vivendo bêbado e dissoluto, foi demitido de sua empresa. Nenhuma companhia queria contratar alguém com tamanho escândalo. Tendo perdido seu emprego, sua família e sua honra, ele não pôde suportar o golpe. Refugiou-se no álcool, até que uma noite, dirigindo embriagado, sofreu um acidente e atropelou um pedestre. Aquele acidente o levou para a cadeia e assim terminou a vida de um homem que uma vez foi considerado bem-sucedido e exemplar. Minha ex-cunhada Larissa teve uma vida bastante difícil depois da separação. Teve que criar o filho sozinha, lutando contra os preconceitos do mundo, mas talvez para ela tenha sido uma libertação. Não precisava mais viver sob a opressão hipócrita da família. Encontrou um trabalho em uma loja online que, embora fosse duro, era suficiente para viver. Às vezes, ela me enviava mensagens para saber como eu estava. Naquelas mensagens não havia mais o sarcasmo nem o desprezo de antes, e sim empatia e um pouco de gratidão. Ela disse que eu a havia ajudado a perceber a verdadeira face das pessoas em quem confiava. E Dona Carmen, depois de tantos traumas, caiu em uma depressão severa. Perdeu sua acuidade mental de antes. Sempre murmurava para si mesma e dizia coisas sem sentido. Gustavo teve que interná-la em um hospital psiquiátrico para que recebesse tratamento. A imponente mansão de 3 andares se transformou em um lugar desolado e frio. Gustavo vivia ali sozinho, em solidão. Teve que vender parte da casa para pagar o tratamento da mãe e a indenização à vítima do acidente do cunhado. Sua vida se tornou uma sucessão de dias sombrios sem saída. Cada um recebeu o fim que merecia por seus atos. Mas a história ainda não havia terminado. Ainda restava uma pessoa que me causou a maior dor, que ainda não havia recebido seu julgamento final. Refiro-me ao meu ex-marido Gustavo. Embora tivesse que carregar com a solidão, o remorso e o peso de uma família destruída, senti que não era um castigo suficiente pelo que ele havia me feito.
Ele não foi o autor intelectual do plano perverso, mas sua covardia e indiferença foram o terreno fértil que permitiu que toda aquela maldade crescesse. Se desde o início ele tivesse me protegido, se tivesse me escutado, se tivesse confiado em mim, a tragédia talvez não teria ocorrido. Ele poderia ter detido a relação inapropriada da mãe e do cunhado. Poderia ter me dado um verdadeiro lar. Mas ele não o fez. Escolheu o silêncio, a indiferença e me sacrificar pela sua falsa paz. Eu já não o odiava. Quando o amor morre, o ódio perde seu sentido. Ruminar o ódio só esgotaria minha alma, mas eu queria que ele entendesse de verdade a dor pela qual eu havia passado. Queria que ele provasse o que se sente quando todo o mundo te vira as costas, quando a pessoa que você mais ama te trai. Queria que ele enfrentasse sua própria natureza covarde e sentisse o remorso por um erro imperdoável. E eu sabia que havia uma maneira de fazê-lo. Não com violência, nem com uma vingança barulhenta, mas com um golpe psicológico profundo e doloroso. Eu ainda tinha uma cópia daquele terrível vídeo. Havia pensado que nunca mais a usaria, que seria um segredo enterrado para sempre, mas agora eu tinha outra ideia. Eu não o tornaria público para todo o mundo. Isso me transformaria em alguém como eles, alguém que satisfaz a curiosidade do público, revelando as histórias sujas de outros. Eu o enviaria para uma única pessoa, uma pessoa que eu sabia que poderia dar um golpe mortal em Gustavo, um golpe mais doloroso do que perder a pose, o dinheiro ou ser desprezado pelo mundo. Essa pessoa era o pai de Gustavo, seu Garcia Rezende, que havia falecido 10 anos antes. Parece loucura. Como se pode enviar algo a um morto? Mas eu sabia que havia uma maneira de fazer aquele vídeo chegar a ele, uma maneira de fazer sua voz, seus ensinamentos ressoarem de novo na mente de Gustavo. Meu ex-sogro em vida foi um homem muito estrito e patriarcal. Era um professor aposentado e sempre considerou a honra da família e a moral humana como o mais importante. Ensinou muito a Gustavo sobre os deveres de um marido, sobre a responsabilidade de um homem, e eu sabia que ele tinha um amigo íntimo, um amigo com quem compartilhava todos os seus segredos. Era seu Pedro, um vizinho da minha antiga família política, também professor, que havia se mudado para outro lugar depois da morte do meu sogro. Eram almas gêmeas que tomavam chá juntos, jogavam xadrez e discutiam sobre os assuntos do mundo. Demorei bastante tempo para contatar seu Pedro. Finalmente, através de um antigo conhecido, consegui seu número de telefone. Liguei para ele e me apresentei como a ex-nora do seu Garcia. Contei-lhe toda a história, sem ocultar nenhum detalhe. No início, seu Pedro não me acreditou. Não podia crer que algo tão terrível pudesse ter acontecido na família do amigo, a quem ele respeitava profundamente. Ainda se lembrava vividamente da imagem de Dona Carmen como uma esposa e mãe sensata, e de Gustavo como um filho bom e dócil. Mas quando eu lhe enviei o vídeo para ele ver, ele ficou sem palavras. Seus olhos ficaram vermelhos e suas mãos tremeram. Ele disse: "Se meu amigo estivesse vivo, certamente não teria suportado este golpe. Com certeza ele teria rompido relações tanto com a esposa quanto com o filho. Ele teria considerado isso a maior desonra da sua vida." Pedi um favor a seu Pedro. Pedi que ele enviasse aquele vídeo a Gustavo. Mas não por e-mail ou mensagem de texto. Eu queria que ele o mostrasse pessoalmente no dia do aniversário de morte do meu ex-sogro. Eu queria que Gustavo, no dia em que honrava a memória de seu pai falecido, enfrentasse a verdade mais humilhante da sua família. Queria que ele sentisse remorso diante do altar do pai pelo que havia feito e pelo que havia permitido que acontecesse. Queria que os ensinamentos do pai, a quem ele sempre respeitou, se tornassem a sentença que o julgasse. Foi uma vingança cruel, mas eu não me arrependi, porque sabia que era a única maneira de despertar um homem que havia estado adormecido por tempo demais na covardia e na indiferença. O aniversário de morte do meu ex-sogro foi em um dia de fim de outono, frio e com uma garoa persistente. O ambiente sombrio e triste parecia simpatizar com a tragédia daquela família. Eu não fui nem enviei cumprimentos. Minha relação com aquela família havia terminado por completo, mas uma pequena onda ainda se agitava no meu coração. Eu me perguntava se meu plano sairia como eu esperava, se aquele último golpe realmente atingiria o mais profundo da alma de Gustavo. Naquela noite,
Enquanto eu estava sentada sozinha no meu aconchegante apartamento, bebendo uma xícara de chá quente, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei um momento, mas atendi. Do outro lado da linha, ouvi a voz tranquila e triste de seu Pedro, misturada com cansaço. Minha jovem, eu fiz o que você me pediu. Ele me contou o que havia acontecido naquele dia. Gustavo havia preparado um modesto altar na casa vazia e fria. Apenas alguns poucos parentes próximos que ainda sentiam algum afeto pela família compareceram. Dona Carmen ainda estava no hospital e não pôde ir, e Larissa também não foi. O ambiente da comemoração foi muito sombrio e pesado, completamente diferente dos anos anteriores, quando a família ainda era considerada respeitável. Depois que todos prestaram seus respeitos, seu Pedro chamou Gustavo de lado no jardim. Ele não disse muitas palavras, simplesmente lhe entregou um tablet e reproduziu o vídeo. Disse que queria que ele visse algo que Gustavo e provavelmente também o pai dele gostariam de ver. No início, Gustavo estava desconcertado, sem entender o que estava acontecendo. Ele provavelmente pensou que eram fotos antigas do pai, mas quando a primeira imagem apareceu, seu rosto mudou de cor. Ele ficou gelado de horror, com o olhar fixo na tela. Viu o vídeo repetidamente, como se não pudesse acreditar no que via. Todo o seu corpo tremia, não de raiva, mas de dor e humilhação. Depois ele olhou para seu Pedro. Seus olhos estavam cheios de desespero. Como o senhor tem isso? Seu Pedro respondeu com calma, sua voz carregada com o peso da idade. Foi Isabela que me enviou. Ela disse que queria que, diante do espírito do seu pai, você visse por si mesmo no que esta família se transformou. Ela queria que você se perguntasse como seu pai teria se sentido se estivesse vivo. As palavras de seu Pedro foram como a última adaga que atravessou o coração destroçado de Gustavo. A imagem do pai, estrito, mas que o amava profundamente. Os ensinamentos do pai sobre a moral humana, sobre a honra da família, tudo ressurgiu em sua mente. Ele não pôde suportar mais. Rompeu a chorar como uma criança. Desabou, cobriu o rosto e chorou aos gritos no jardim de sua casa, diante do olhar atônito dos parentes. Era a primeira vez em anos que as pessoas viam Gustavo chorar. Eram lágrimas tardias, mas talvez fossem lágrimas de compreensão. Ele chorou por muito tempo, sem se importar que a chuva ficasse mais forte e o encharcasse completamente. Seu Pedro disse que a partir daquele dia, Gustavo mudou por completo. Não tentou mais se apegar a mim, aceitou a verdade, aceitou o castigo. Ele me enviou uma mensagem de texto com apenas 2 palavras. Me perdoe. Eu não respondi, mas sabia que desta vez a desculpa era sincera. Ele vendeu a mansão de 3 andares. Parte do dinheiro foi para a mãe no hospital e outra parte ele enviou para Larissa para ajudá-la a criar o filho. Com o resto do dinheiro, alugou um pequeno estúdio e viveu uma vida tranquila e solitária. Encontrou um emprego noturno e trabalhou duro para ganhar dinheiro, para expiar seus erros. Ele não era mais Gustavo, o filho da respeitável família Rezende. Era apenas um homem comum que tentava viver com consciência para não envergonhar seu falecido pai. Ao ouvir a história de seu Pedro, não senti nem regozijo nem alegria. Apenas senti uma estranha paz. Finalmente, tudo havia terminado. Cada um havia encontrado seu próprio caminho, por mais duro e doloroso que fosse. Eu não estava mais atada ao passado. Estava pronta para seguir em frente, para começar um novo capítulo na minha vida. Um capítulo sem as sombras da mentira e da traição. Minha história, uma história cheia de tragédia e lágrimas, finalmente chegou ao fim. Mas não foi um final feliz de conto de fadas. Foi um final realista. Um final onde a justiça foi feita e cada um aprendeu sua própria e custosa lição. Com o tempo, as feridas do meu coração também começaram a sarar. Aprendi a perdoar, não por eles, e sim por mim mesma. Perdoei para não continuar carregando o peso do passado, para viver uma vida mais leve e tranquila. Perdoei minha própria ingenuidade e estupidez por ter confiado nas pessoas erradas. Perdoei minha própria fraqueza e docilidade por ter guardado silêncio e aguentado por tanto tempo. Percebi que guardar rancor esgotaria mais a minha alma, e no final, a única que sairia ferida seria eu mesma. Minha vida agora é muito tranquila. Meu trabalho na empresa de mídia foi cada vez melhor.
Meus superiores confiaram em mim e me designaram projetos importantes. Meus colegas me apreciavam e respeitavam pela minha capacidade e sinceridade. Com meus próprios esforços, comprei um apartamento, um verdadeiro lar para mim. Lá, eu podia ser eu mesma livremente, sem o olhar nem a opressão de ninguém. Também comecei a abrir mais meu coração. Não temia mais o amor, nem perdi a fé nos homens. Participei de clubes e atividades sociais. Fiz aulas de yoga para melhorar minha saúde e flexibilidade. Fiz muitos novos amigos que me ajudaram a redescobrir a alegria e o sentido da vida. E em uma reunião do Clube de Amantes de Livros, conheci o homem amável e caloroso que derreteu meu coração frio, meu atual esposo. Ele era arquiteto, 5 anos mais velho do que eu e também havia passado por um divórcio. Talvez por isso ele entendesse e tivesse empatia pelo que eu havia vivido. Ele não se importou com o meu passado, só se interessava pela pessoa que eu sou hoje. Ele me fez sentir o que é o verdadeiro amor e o respeito, algo que eu nunca obtive no meu casamento anterior. Decidimos ficar juntos e construir um pequeno e feliz lar, baseado na confiança, no respeito e no compartilhamento. Às vezes, através de amigos, chegavam-me notícias da minha antiga família política. Dona Carmen, depois de um longo tratamento no hospital psiquiátrico, recebeu alta, mas não era mais a mulher perspicaz e autoritária de antes. Sua mente ia e vinha, e às vezes ela nem sequer reconhecia Gustavo. Gustavo continuava cuidando dela sozinho, em silêncio e sem uma única queixa. Trabalhava-lhe à noite e se encarregava da comida e dos remédios da mãe. Alguns diziam que era sua penitência, talvez fosse. Ele estava pagando o preço da sua covardia, assumindo a responsabilidade de um filho. Uma responsabilidade que deveria ter assumido muito antes. Larissa se mudou para Curitiba com o filho depois do divórcio. Cortou todo o contato com a família. Encontrou um trabalho estável em uma empresa de roupas e, segundo ouvi, conheceu um bom homem que amava e protegia os dois. Fiquei feliz por ela. Ela merecia ser feliz depois de tudo o que havia passado. E meu ex-cunhado Marcelo, depois de sair da cadeia, desapareceu sem deixar rastro. Ninguém sabe para onde ele foi, nem o que faz. Provavelmente, já não tinha mais cara para enfrentar o mundo. Um homem que uma vez teve tudo. Carreira, família, honra. Finalmente perdeu tudo por não poder vencer seus baixos desejos. Em uma tarde de fim de semana, enquanto meu esposo e eu comprávamos coisas para o nosso novo lar em um supermercado, encontrei inesperadamente Gustavo. Ele trabalhava como entregador para uma loja de comestíveis, carregando diligentemente caixas de produtos em uma velha moto. Usava um uniforme gasto e seu rosto estava emagrecido e magro. Parecia 10 anos mais velho. Ao nos cruzarmos, nossos olhares se encontraram por acaso. Por um instante, vi em seus olhos vergonha, constrangimento e arrependimento. Eu o cumprimentei com um leve aceno de cabeça, uma saudação leve, sem ódio nem rancor, e depois me afastei sorrindo e de braço dado com meu esposo. O passado havia ficado para trás. Agora, diante de mim, havia um futuro brilhante, uma felicidade pela qual eu tive que lutar muito para conseguir, e eu sabia que a valorizaria e a protegeria com todas as minhas forças. O encontro casual no supermercado foi como meu último adeus ao passado. Não despertou em mim nenhuma emoção negativa, como a raiva ou o desprezo. Pelo contrário, senti uma sensação de leveza. Vi a mudança em Gustavo e o preço que ele estava pagando. Ele não era mais o homem violento e patriarcal do passado, e sim uma pessoa comum que lutava com a vida, carregando sobre os ombros o peso dos seus erros. E eu vi a paz na minha própria alma. Eu não era mais a vítima dele. Eu era uma vencedora. Não porque havia me vingado deles, e sim porque havia superado tudo e encontrado minha própria felicidade. Não permiti que aquele passado sombrio arruinasse meu futuro. Meu casamento com meu atual esposo foi simples, mas caloroso, com apenas a família e os amigos mais próximos. Meus pais, depois de saberem toda a minha história, não se opuseram mais ao meu segundo casamento. No início, estavam um pouco preocupados de que me fizessem mal novamente,
Mas depois de conhecerem meu esposo, de verem a sinceridade, a maturidade e o amor que ele me demonstrava, ficaram completamente tranquilos. Eles só queriam que eu fosse feliz e eu era de verdade. Meu esposo é uma pessoa maravilhosa. Ele me ama, cuida de mim, sempre me escuta e me entende. Nunca julgou meu passado. Pelo contrário, valorizava o que eu havia vivido. Dizia que aquelas experiências me haviam transformado na pessoa forte e resiliente que eu sou hoje. Ele me ajudou a apagar os traumas do passado e a voltar a crer no amor e no casamento. Tivemos uma filha preciosa e adorável, a quem chamamos Ana. Ela é a alegria de toda a família, a fonte da nossa vida. Toda vez que a vejo sorrir, sinto que este mundo é realmente bonito. Eu tinha tudo o que uma mulher poderia desejar. Um bom marido, uma filha boa, um trabalho estável e uma vida tranquila. Aprendi a valorizar as coisas simples, os pequenos momentos de felicidade na vida, um jantar familiar caloroso, um passeio no parque à tarde com meu esposo e minha filha, o abraço da minha filha antes de dormir. Todas essas coisas são presentes preciosos que a vida me deu. Às vezes, nas noites profundas, quando olho para trás, ainda sinto um arrepio. Tive que passar por muita dor e muitas lágrimas. Houve momentos em que me desesperei, em que pensei que nunca sairia daquele inferno. Mas não me arrependo, porque foram precisamente aquelas provações que me tornaram mais madura e forte. Elas me ensinaram lições valiosas sobre a vida. Não permita que ninguém pise na sua dignidade e na sua autoestima. Levante-se sempre para se proteger e lute pela felicidade que você merece. Também me ensinaram que o silêncio nem sempre é ouro. Às vezes, o silêncio é precisamente a cumplicidade com o mal. Minha história pode ser uma história triste, mas também é uma história de esperança. Demonstra que depois da tempestade sempre chega a calma. Não importa as dificuldades e provações que você enfrente, nunca perca a esperança. Creia que no final do caminho, a felicidade está te esperando. Se você tiver apenas a coragem de atravessar a escuridão, encontrará a luz da sua vida. E lembre-se de que você nunca está sozinha. Ainda há muitas pessoas ao seu redor que te amam e estão dispostas a te ajudar. E se você também sofreu dor e injustiça como eu, não hesite em compartilhar sua história. Talvez sua história possa ser uma fonte de motivação e inspiração para muitas outras pessoas que precisam. A vida transcorreu assim, em paz. Minha filha Ana crescia a cada dia mais inteligente e adorável. Ela se parecia muito com o pai, desde a aparência até o caráter amável e compassivo. O amor do meu esposo e eu também se aprofundava e se fortalecia com os dias. Juntos, cuidávamos da nossa filha. Juntos, construíamos nosso pequeno lar. Quase havia esquecido a existência das pessoas do meu passado. Elas haviam se transformado em sombras borradas que já não tinham mais nenhum impacto na minha vida. Mas a vida, às vezes, prega peças realmente cruéis, fazendo com que pessoas que pareciam não ter mais relação se encontrem novamente. Um dia, enquanto levava minha filha ao pediatra, reencontrei Larissa. Ela estava sentada na sala de espera com o rosto cheio de preocupação e cansaço. Ao lado dela havia um menino de uns 7 ou 8 anos, provavelmente seu filho. O menino parecia cansado e pálido e apoiava a cabeça no ombro da mãe. Eu ia passar direto. Não queria remexer o passado. Embora já não a odiasse, também não queria mais enredos. Mas então Larissa me viu. Um brilho de surpresa cruzou seus olhos, e depois ela se levantou apressadamente e caminhou em minha direção. Isabela, é você? Sua voz era um pouco vacilante, insegura. Eu provavelmente havia mudado muito desde a imagem da cunhada magra e submissa de antes. Assenti levemente. Olá, Larissa. Ela olhou para mim e depois para a minha filha nos meus braços. Em seu olhar havia um pouco de inveja, mas mais do que isso havia admiração. Você parece muito feliz. Sorri de forma leve e serena. Obrigada, Larissa. Seu filho está doente? Ele não parece bem. Ela suspirou. Naquele suspiro continham-se todas as dificuldades. Ele está com febre há vários dias e não abaixa. Estou preocupada.
É muito difícil vir sozinha ao hospital com ele. Sentamos e conversamos um pouco como velhas amigas que se reencontram depois de muito tempo. Ela me contou que sua vida em Curitiba era muito dura, que tinha que trabalhar sozinha para criar o filho. O homem que havia conhecido mais tarde também a havia abandonado em pouco tempo, deixando-a sozinha com o encargo. Ela disse que se arrependia muito do que havia passado. Se arrependia de não ter visto antes a verdadeira face do marido e da mãe. Se arrependia de ter se unido a eles para me atormentar. Ela me pediu perdão sinceramente. Me perdoa, Isabela. Como mulher, eu deveria ter te entendido e apoiado. Naquela época, eu fui estúpida e egoísta demais. Eu já não a odiava. Eu a entendi. Ela também era apenas uma vítima naquela trágica peça. Uma vítima do engano e da sua própria fraqueza. Eu a consolei e a animei. E até lhe dei um pouco de dinheiro para ajudar com os remédios do menino. No início, ela recusou, mas diante da minha sinceridade, finalmente aceitou. Antes de nos despedirmos, ela segurou minha mão com os olhos vermelhos. Ela disse algo que eu nunca esquecerei. Obrigada, Isabela. Obrigada por demonstrar que nós, mulheres, mesmo que caiamos, podemos nos levantar de novo. Eu vou viver com força pelo meu filho e por mim mesma. Aquele encontro me fez refletir muito. Percebi que o perdão não só ajuda os outros, mas também a mim mesma. Quando perdoamos, nos libertamos das correntes do passado. Nos damos a oportunidade de viver uma nova vida, uma vida já não atormentada pelo ódio. Perdoar não é esquecer, é aceitar e seguir em frente. Não muda o passado, mas abre um futuro mais brilhante. E eu realmente havia conseguido. Eu havia perdoado tudo, havia deixado que o passado descansasse em paz, porque eu sabia que a verdadeira felicidade não é se vingar de quem te fez mal, e sim encontrar a paz na sua própria alma. Minha história termina aqui. Uma jornada longa, cheia de altos e baixos, lágrimas e lições dolorosas. De uma nora submissa e paciente, uma pessoa que vivia como uma sombra na sua própria casa, tive que me transformar em uma mulher forte e decidida que lutava pela sua dignidade e felicidade. Eu perdi a família e o casamento nos quais uma vez depositei toda a minha juventude, mas recuperei a mim mesma. Descobri valores e uma força interior que nunca soube que tinha. Tive que provar a traição mais dolorosa das pessoas que uma vez considerei mais queridas, mas aprendi a amar e valorizar as pessoas que realmente merecem. A vida tirou muito de mim, mas me deu coisas muito mais valiosas. Gostou da minha história? Se assistiu até o fim, comenta 1. Se curtiu, pode me apoiar dando like no vídeo ou mandando uma pequena doação. No meu canal tem várias outras histórias de vida como essa. Se inscreve e confere. Coloquei 2 novas histórias na tela que todo mundo adorou. Obrigado por estar aqui. Te vejo na próxima história. Com carinho.